no reino do seu Filho amado, em que temos a redenção do pecado, a saber, Cristo Jesus. Foi uma mudança de reino. E essa mudança de reino implica em mudança de hábitos, comportamentos e modos de funcionar. Agora, quem anda fora desse modus operandi de rei e de rainha, queridos, não consegue desfrutar de todas as bênçãos e de todas as heranças que estão disponíveis para quem anda de acordo com os princípios desse reino. Porque eles estão disponíveis para quem anda de acordo com os princípios do reino de Deus. Mas quando nós andamos no modo escravidão, isso não custa só para nós, isso custa para todos os que estão ao nosso redor. Nossa família sofre e todos aqueles que caminham conosco. Assim como quando nós andamos no modus de realeza, todos são beneficiados. O livro de Esther, queridos, ele conta a história do povo hebreu que foi sentenciado à morte por Amã, o primeiro-ministro do rei Assuero. E fala que a rainha Vasti foi destituída do cargo de rainha, porque o rei chamou ela para uma festa para exibir a sua beleza, e ela não compareceu, e ela foi destituída do cargo. Para assumir o cargo, foi feito um concurso nas 127 províncias da Pérsia, onde Hadassa, que depois veio a se tornar Esther, ela foi eleita a nova rainha da Pérsia. Entretanto, após ser coroada como rainha, Esther, ela continua obediente ao seu tio, primo tio, Mardoqueu, e não revela sua identidade para o rei, visto que naquela época o povo andava em perseguição. No livro de Esther, no capítulo 4, a palavra de Deus fala que Esther era uma menina órfã, que vivia em escravidão, porque o povo hebreu vivia no modo de exílio, em perseguição, numa condição de perseguição, e ela participou de um concurso e ganhou, e ela entrou em um cargo de rainha. Mas ela entrou num cargo de rainha com uma identidade de escrava. E aqui o Senhor começa a convocar, a convidar Esther para mudar a sua identidade interna, para que ela pudesse exercer um cargo de rainha e não só estar num cargo, sem manifestar um reinado. Mardoqueu, seu tio, então conta para ela o plano de Amã para eliminar o povo judeu e pede para que Esther então interceda junto ao rei, seu marido. Deixa eu virar aqui. Para que ela interceda junto ao rei. Porque o contexto era, o povo judeu estava sentenciado à morte por Amã. No mês de Adar, todo o povo seria eliminado. Esther 14:13 vai dizer, Mardoqueu então manda um recado para Esther e fala assim: não pense você no seu íntimo, que agora porque você está aí no palácio, desfrutando, sem perigo nenhum, se você não se posicionar agora, para aquilo que Deus está fazendo agora e conta com você, não pense que só você vai se livrar. Porque livramento da parte do Senhor virá de outra parte, mas você e a sua casa perecerão, porque Deus está fazendo algo novo e Ele conta com você e com o seu envolvimento. Obrigado pelo seu amém. A Néia me falou que vocês não falam muito amém, mas dá para começar a falar, né? Só hoje está liberado. Amém? Glória a Deus. Obrigado, querido, você me anima. A primeira coisa aqui, queridos, que a gente precisa entender quando nós vivemos uma identidade de governo, a primeira coisa que se destaca aqui na história de Esther é viver como realeza, viver no modo de governo, é enfrentar lutas que você não escolheu, mas que chegaram até você e o Senhor está te convocando para resolver. Tem como ficar no modo autopreservação? Se você vive uma vida de governo, tem como ficar no modo, não vou me meter nesse negócio agora que eu estou aqui no palácio, na rede, agora que eu não preciso mais correr riscos. Agora que eu consegui chegar nesse lugar, agora que eu consegui chegar nesse cargo, porque talvez, queridos, isso passou na mente de Esther.
Por que que agora que eu consegui chegar num lugar tão bom, que eu posso deixar toda essa vida para trás, agora eu preciso me envolver e me arriscar dessa maneira? Ou, pior ainda, quem sou eu para ajudar o meu povo? Quem sou eu para que Deus faça algo através da minha vida? Mentalidades de vítimas, mentalidades de pessoas que têm a sua identidade firmada em feridas, como Esther. Uma menina órfã, vitimada. Mas tem a opção de ficar imóvel, achando que não se envolver com as coisas que Deus está fazendo é o lugar mais seguro para se estar? Não tem essa opção para quem vive o modo de governo, queridos. Para quem quer exercer governo sobre a sua própria vida e viver coisas concernentes ao reino. Porque sempre que o Senhor está fazendo algo novo, Ele convoca para um banquete. Obrigado. E ele manda dizer, Mardoqueu manda dizer para ela: olha aí, minha filha, está na hora de você ser provada, ser aprovada e ser liberada para viver como rainha. Está na hora de você ser curada dessa identidade ferida. E não só estar num cargo, mas manifestar a realeza. Viver coisas concernentes ao reino. Você já está numa posição, mas não exerce ela porque levou junto uma identidade arrastada, fragmentada, vitimizada, fragilizada. E não tem como suportar as coisas que Deus quer fazer por você e através de você, com essa identidade que não suporta nem as coisas que você tem pedido em oração. Você já parou para pensar, queridos? Essas coisas aí que nós pedimos em oração para o Senhor, a promoção, as coisas novas, o marido, o emprego. Quem aqui está pedindo marido? Só para eu saber. Tamo junto. O nome disso é auto-humilhação. Você abre para mim aqui, querida, por favor. Deixa eles rirem um pouquinho de mim. Tá muito rápido? Tá tranquilo? Desculpa por hoje à tarde. Ah, tá. Que bom, é porque eu vim na quinta lá de Passo Fundo, cheguei em cima da hora. Mas agora tá mais devagar, né? Obrigado. É que hoje à tarde foi tenso aqui para eles. Realeza não bebe as coisas no bico. Você viu como a gente está acostumado a se comportar que nem escravo? A gente tem um monte de taça em casa, mas a gente usa os copos de plástico, não é? Porque a gente fica esperando as taças para as visitas. Mas você é rei, você é rainha, queridos. Se você se vê como escravo, não tem como outro te ver como rei. Não é? Então acostuma. Deixa eu continuar aqui. Você fica me distraindo. Mardoqueu manda falar para ela: chegou a hora de você mudar de patamar. Um patamar espiritual que vai se manifestar na sua maneira de agir, de falar, de se movimentar, onde o reino espiritual vai te enxergar de uma maneira diferente, onde você vai se enxergar de uma maneira diferente. Você já se fez uma pergunta, querido, de tudo aquilo que você tem pedido em oração para Deus? A identidade que você carrega hoje dentro de você suporta receber tudo aquilo que você tem pedido? Ou se Deus entregar hoje para você, Ele te mata? Porque o corpo não está preparado e a alma não suporta. É uma pergunta que nós temos que nos fazer. Às vezes nós estamos pedindo grandes coisas, mas grandes recompensas implicam grandes riscos. Quem aqui está a fim de correr grandes riscos? Aqui era o convite para Esther. Você precisa de uma nova identidade que sustente o que Deus tem ali na frente para você. Porque essa identidade vitimizada e fragilizada não dá conta.
de receber todas as heranças e as bênçãos que já estão liberadas no reino espiritual, e já tem em Deus o sim e o amém, mas que talvez se Deus entregar hoje para você, Ele te mata, porque o corpo não suporta, a mente não dá conta. Você já parou para pensar nisso, queridos? Aqui Mardoqueu estava provocando Esther, que fazia parte do povo hebreu. Povo hebreu quer dizer o povo que atravessa. O povo que atravessa o rio, ele não fica na margem. Não fica esperando as coisas caírem do céu, mas é o povo que avança. O povo que rompe, o povo que vence. E sem dúvida alguma, algumas coisas passaram pela mente dela. Discursos vitimizados. Quem sou eu para fazer algo pelo meu povo? Arriscar a minha cabeça, porque se eu chegar na frente do rei e ele não estender o cetro para mim, eu morro. Agora que eu estou numa posição confortável. E o Senhor estava chamando ela para assumir uma posição, sair de discursos vitimizados, de discursos repetidos, de histórias ruins, para que ela se desidentificasse com uma menina ferida e se encontrasse de forma intencional numa rainha que governa a sua própria vida. Um confronto interno daquilo que ela estava sendo chamada para ser e o desapegar daquilo que não cabia mais para aquele tempo novo, uma estação nova que o Senhor estava chamando ela para viver. Porque sempre que o Senhor está fazendo algo novo, Ele convida para um banquete. Foi assim na parábola do grande banquete também, em Lucas 14. O Senhor não chamou para um banquete aqueles que de antemão estavam convidados? Eles já sabiam que estavam convidados. E o que eles falaram para o Senhor? Não, nós temos outras prioridades. Então o Senhor mandou o seu conservo ir e chamar outros. Vá pelos becos, chame todos, eu quero a minha casa cheia. O seu conservo foi, voltou e disse ao rei: eu fui, mas ainda tem lugar na sua mesa. E o Senhor então olha para o seu servo e fala: agora você vai pelos becos, valados, você vai nas casas de prostituição, você vai nos presídios, você vai nas bocas de fumo, você chame a escória, até que a minha casa fique cheia. Vá e obrigue-os a entrar no meu banquete. Você nunca leu essa palavrinha lá, não? Obrigue-os a entrar no meu banquete? Você já pensou, queridos, que se você chega nesses lugares, fazer evangelismos em pontos de prostituição, em presídios, esses lugares onde a sociedade é a escória da sociedade, e você fala para uma pessoa como eu, há 12 anos atrás, que estava nesses lugares, vivendo na homossexualidade, usando drogas, e você me convida para vir num banquete diante de um rei, porque eu sou filha. Eu olho para dentro de mim e eu me vejo indigna de estar na presença de Deus. Então o Senhor fala: vá e obrigue-os a entrar no meu banquete, porque eles se veem indignos de estar na minha presença. Então traga-os de qualquer maneira. O Senhor estava falando. Porque a falta de merecimento é um acusador que está dentro de muitos de nós, dizendo: quem é você para estar no banquete junto ao rei? Quem é você para vestir túnicas reais? Quem é você para achar que pode fazer algo para Deus? Quem é você para se sentar à mesa junto com reis? Um acusador que está dentro de muitos de nós, queridos, a falta de merecimento. Então o Senhor disse: vai e obrigue-os a entrar. Tudo bem aí, queridos? Amém? Esther então dá uma resposta para Mardoqueu. Ela fala: mande reunir os judeus em Suzã para um jejum. Não comam e não bebam durante 3 dias e 3 noites.
Eu e as minhas criadas faremos o mesmo. Ainda que seja estritamente proibido, irei ter com o rei. E se eu tiver que morrer, que morra. Essa foi a resposta. O que aconteceu aqui? Ela se posicionou. Ela disse: eu não vou viver uma vida de e se eu fosse, e se eu fizesse, e se eu arriscasse, e se eu entregasse um pouco mais, e se eu suportasse um pouco mais, e se eu orasse mais um dia. Que algumas pessoas aqui estão a uma oração de alcançar o seu propósito, mas desistem um dia antes. Nós sabemos que esses 3 dias e 3 noites que Esther pediu um jejum são proféticos. São os 3 dias da crucificação, morte e ressurreição do Senhor Jesus, onde morre o carpinteiro, o homem, e ressuscita depois de 3 dias o Cristo, em corpo ressurreto, em corpo glorificado. Porque ninguém passa, queridos, por um processo que Deus chama para passar e sai com a mesma identidade. Não, você sai com uma identidade nova e com outro patamar de governo sobre os seus ombros. Morre Radassa, uma identidade fragilizada, e ressuscita uma identidade de governo, para assumir a partir de agora, então, o governo das coisas concernentes ao reino de Deus. Porque ela precisava, queridos, alcançar graça diante do rei Assuero, e não pena. Por que ela precisava de vestes reais? Vestes de governo. Porque ela queria alcançar graça e favor diante do rei, e não misericórdia, não pena, não piedade. Porque quando você não anda no modo governo, queridos, você anda no mundo contando histórias para que tenham pena, para que vejam você numa posição vitimizada. Nós não deveríamos ter orgulho disso. E Esther não queria ser vista com piedade, contando histórias ruins, vitimizadas, justificadas, mas ela não queria ser vista com pena, ela queria ser vista como rainha, como vencedora, como alguém que teve um testemunho, mas não parou no testemunho. Ela venceu, ela continuou, ela vestiu as vestes reais sobre vestes de lamento, e ela queria ser vista com olhar de governo e não por baixo, com piedade. Dá para entender isso, queridos? Porque ela não queria ser vista como uma vítima, porque vítimas não governam nada, mas são governadas por uma identidade contaminada, por feridas, por dores. Vítimas não se envolvem com nada, queridos, porque estão sempre se justificando do porquê não estão servindo, do porquê não estão prosperando, do porquê não estão fazendo, porque estão sentadas na mesa das ruminações, mesas que o Senhor Jesus Cristo teria virado, mesas de culpa, mesas de amargura, mesas de comparação. Porque quem não se move em governo, se move em favor. Tem sempre alguém tendo que socorrer você, porque está sempre se movimentando em misericórdia. E ela aceita o convite, mas ela queria ir com autoridade diante do rei. Queria chegar na presença do rei com vestes de governo. E em Esther 5 vai dizer: sucedeu, pois, que no 3º dia ela vestiu as vestes reais e se pôs no pátio, de frente ao aposento do rei, na casa do rei. O rei estava sentado sobre o seu trono, no seu aposento. E vendo o rei e a rainha Esther, ela alcançou favor diante do rei. Ele estendeu para ela o cetro de ouro, e ela tocou na ponta do cetro. Na ponta do cetro, queridos, só poderia tocar quem era favorecido pela graça, quem alcançava graça diante de Deus, e não pena. Ele olhou para Esther com olhar de governo, e não com piedade, porque o rei, ele se agrada quando nós entramos no nosso lugar de governo, porque ele nos constituiu reis e sacerdotes. E ele se agrada quando nós assumimos a nossa posição. Eu sei que a sua alma dentro de você agora está gritando e falando: quem sou eu para vestir as vestes reais?
O nome disso é acusador, queridos. José tinha 11 acusadores. Quem é você para vestir a túnica real, não era isso? Quem é você para vestir essa túnica especial? E ele ficava circulando entre os irmãos, entre os acusadores, com uma veste real. Uma veste que dizia: você é amado, você é especial, você é único, você tem sonhos. Talvez imprudente, no meio de 11 irmãos que não tinham mais sonhos, porque aqueles que não têm mais sonhos odeiam quem sonha ainda. Mas Esther chegou diante do rei, não como quem suplicava favor, mas com autoridade, que é uma posição espiritual, que reflete no mundo natural. A sua voz muda, o seu comportamento muda, sua postura muda, suas ações mudam, seus interesses mudam, diante dos homens, diante dos demônios, diante de Deus, e os demônios tremem, por quê? Porque eles veem você assumindo o lugar que Deus já te liberou para assumir, e sabem que você vai alcançar coisas maiores, porque agora você está na posição que Deus já liberou você para viver. Glória a Deus por seu amém. Glória a Deus. O rei Jesus, ao nascer, porque Jesus, queridos, ele não será rei só numa era vindoura. Jesus já foi rei quando nasceu. E outros reis vieram e o serviram. Porque reis sempre têm algo para oferecer. E os reis magos, eles vieram oferecer presentes ao rei Jesus, que já nasceu rei. E lhe trouxeram ouro, o mais rico dos minerais, incenso, a mais cara das unções, e a mirra, o mais caro dos perfumes. Porque é um atributo de governo. Reis nunca chegam de mãos vazias. Reis presenteiam reis. Sempre tem algo para oferecer. Aquele que acha que nunca tem nada para oferecer, está fadado ao fracasso, queridos. É uma identidade de escravo. Eu nunca tenho nada para dar, nunca tem nada para ofertar, nunca tem nada para oferecer. Está sempre na fila da mendigância, alguém está sempre socorrendo, queridos. Reis não adoram de mãos vazias, é um produto do reino. Um rei está sempre honrando outro rei. E na continuação aqui o rei pergunta: o que deseja, rainha Esther? Até metade do meu reino eu te darei. Não foi isso que ele falou para ela? Até metade do meu reino eu te darei. Por quê? Porque eu vejo em você um governo. Reis presenteiam outros reis. Até metade do meu reino eu te darei. Talvez se o rei perguntasse isso para nós, o que nós falaríamos? Me diga o que você quer, até metade do meu reino eu te darei. Talvez a gente ia pedir para quitar a minha casa, a minha vida. Iam pedir um carro novo, um apartamento, uma casa. Não é, queridos? Mas Esther estava de olho nas coisas concernentes ao reino. E ela pediu o quê? Um banquete na presença do meu inimigo. Conhece esse salmo? Porque reis, eles andam na diplomacia de reino. As coisas se resolvem na mesa, não no oculto, não pelas costas. Na mesa se faz aliança. Reis ganham guerras na mesa. Fazem alianças na mesa e não no oculto, não nas costas, mas na diplomacia de reis. Esther então pede que venha o rei e que venha a Amã um banquete. Chama os dois, porque reis sempre trabalham com testemunhas, nunca fazem as coisas no privado. Chama a Amã. Amã, mesmo sabendo das suas manipulações, dos seus planos ocultos, Esther continua andando em honra. Mesmo diante do seu inimigo, ela não desce ao nível de Amã. Não age
com manipulação, não lhe retribui da mesma forma. Porque, queridos, se nós não sustentamos princípios frente a desafios, não tem como o Senhor nos levar a lugares maiores. Porque se cada conflito, se cada desafio nós cedemos ao modus operacional do mundo e agimos na manipulação, agimos de maneira oculta, não tem como a gente romper, queridos. Não tem como essa identidade inconstante sustentar ou suportar grandes bênçãos e lugares maiores que o Senhor tem para nós. E quando você não sai da sua posição de honra e de princípios, mesmo diante de conflitos tão grandes, quando você se nega a se misturar ao modo de agir do mundo, todo vaso de desonra é revelado. Quando existe alguém andando em honra, todo vaso de desonra é exposto por Deus. Esther andou em honra na presença do seu inimigo, até que o seu cálice transbordasse. Porque a palavra de Deus fala em Apocalipse, que quando a taça dos anjos encheram, então o Senhor agiu. Esther estava aumentando ali o seu score. Ela estava aumentando o seu nível de honra, até que o seu cálice transbordasse diante do seu inimigo. Porque quem se movimenta em governo se move na luz, queridos, e não nas escondidas. E quando você desce ao nível do seu inimigo, quando você se iguala ao modo do seu inimigo de agir, a um escravo, você está se igualando a um escravo, queridos. Não tem como o mundo te ver como um rei, nem o mundo espiritual e nem o mundo terreno. Porque o escravo, ele se movimenta por medo, por manipulação, por dinheiro, por desejo, por rancor, por ira, por interesse. O escravo, ele obedece ao orgulho, ele obedece à falta de perdão. Coloca as coisas para baixo do tapete, começa a andar num modo evitativo. Por quê? Porque por onde ele vai passando, ele vai deixando um rastro de desonra. Então ele não pode mais ir naquela loja, então ele não pode mais ir naquele lugar, porque foi desonroso, tem um rastro de desonra na sua vida. Mas Deus, ele é misericordioso, ele sempre nos concede oportunidade para repararmos os danos. Amém. Amém. Eu fui uma pessoa que até os 30 anos de idade andei em desonra, com a minha família, com Deus, com as pessoas ao meu redor. Mas aos 30 anos, depois de ter vivido 12 anos na homossexualidade, o Senhor me restaurou, para que eu fosse um vaso de honra para o Senhor, e não o envergonhasse mais através da minha vida. Quando nós andamos em desonra, queridos, nós só estamos informando ao mundo espiritual, nós estamos informando a Deus, que nós não estamos prontos para receber tudo aquilo que nós temos pedido em oração. Quando nós andamos em desonra, nós estamos informando para Deus que nós não estamos prontos para mudar de patamar, para subir um nível, para receber aquela promoção, para receber bênçãos grandiosas, porque a nossa identidade não suporta as pressões do mundo, e a gente cede e começa a andar num modo sem princípios. Porque a desonra, ela é uma cadeia espiritual que revela o que nós temos carregado, a condição espiritual que está dentro de nós, queridos. E o que nos movimenta. E a honra, ela promove você. Em todos os lugares que você estiver inserido. Ninguém está vendo, mas você anda em honra. Assim como a desonra te destitui de todos os lugares que você estiver inserido. Ninguém precisa saber. Apesar de que os vasos de desonra são sempre expostos na Bíblia. Nós vamos sempre reproduzir do lado de fora essa condição espiritual que nós carregamos dentro de nós, queridos. Se é de realeza, de governo ou se é de escravidão. Esther poderia ter tentado resolver esse grande problema, esse grande conflito
na cama com seu esposo. Ele não era seu esposo. Sim, ela poderia ter tentado resolver na sedução. Ela era uma mulher bonita, diz a palavra de Deus, mas em nenhum momento você vê Esther tentando resolver os conflitos com sedução, com manipulação ou com a sua beleza. Ela queria resolver na diplomacia de reis. Por que que a reclamação, queridos, e a murmuração sempre acompanham vasos de desonra? Porque eles acham que são sempre vítimas de todas as situações. Esther aqui também poderia ter se colocado num lugar de vítima, onde todo mundo sempre está errado. E porque todo mundo sempre está errado, ou porque você foi vitimizado, todo mundo precisa se curvar aos seus argumentos. Então a pessoa se libera para murmurar, se libera para a mesa de murmurações, de ruminações, porque ela é sempre uma vítima do sistema, do que lhe aconteceu no passado, da sua infância, do chefe, da situação, das experiências ruins. Mas as vítimas não governam porque as suas motivações estão contaminadas por identidades feridas, identidades frágeis, que não sustentam, queridos, aquilo que Deus tem para você. E toda pessoa que anda no mundo como uma vítima, como uma escrava de situações que lhe aconteceram, ela caminha no mundo achando que o mundo lhe deve alguma coisa. Então ela sempre chega de mãos vazias, que é o oposto de quem governa. Ah, você vai ajudar na conferência? Talvez foi perguntado para alguns aqui. Vamos lá se voluntariar para trabalhar, para ajudar na igreja, para ajudar na conferência? Não, eu já vou ir lá. Eu já estou dando a honra da minha presença. Vítimas sempre chegam de mãos abanando. Aí você vai no salão de beleza que a irmã abriu. A irmã faz o trabalho lá na cabeleira. Chega no final, você fala, você podia me cobrar só os produtos que você usou, né? Vai na oficina do irmão que abriu agora, em vez de ir lá para abençoar, fala, você podia me cobrar só a peça, né? E não me cobrar o serviço. Vítimas, queridos, que precisam ser servidos em tudo pelo simples fato de existir. Nunca tem nada para oferecer. Porque já estamos dando a honra da nossa presença. Esther ofereceu um banquete para o seu inimigo. Porque reis sempre tem algo para oferecer, mesmo para os vasos de desonra. Ninguém que acha que não tem nada para dar. Ninguém que acha que não tem nada para ofertar para o outro, que acha que veio ao mundo para ser servido. Não vai longe não, queridos. Aí então vem o segundo banquete, né? Ela estava enchendo a sua taça. Enchendo a taça. Quantos minutos eu tenho ainda, querido? Uma hora? Pronto. Quem fala primeiro, coloca o fundamento. Brincadeira. Vocês aguentam aí mais uns 10 minutos? Entre 10 e 45, combinado? Esther então solicita um segundo banquete, gerando no mundo espiritual. Talvez a gente esteja andando como escravo, queridos, não de pecados, mas de performance, de produtividade, de autossuficiência, de autocobrança, que está nos levando ao esgotamento, que está nos levando ao burnout. Talvez nós sejamos escravos da performance, do trabalho, da sobrecarga, da autocobrança, que é carrasca, que não deixa você descansar. Porque é uma forma de ser escravo. E
principalmente quando a gente faz as coisas para Deus, não é? E aí a gente acelera no ativismo ministerial. Há 2 anos e meio atrás eu entrei num burnout, nível hard. Eu estava morando em Brasília, trabalhando no governo, e a minha irmã teve que ir no hospital me buscar, porque eu não conseguia levantar da cama. Até Deus me ensinar que a primeira coisa que Ele chamou de santo na Bíblia foi o descanso. E que Deus não tem compromisso com a nossa exaustão, nem em nome dEle, mas tem compromisso com o nosso descanso. Porque é aí que a gente aprende a confiar em Deus. Descanso não é você ficar sem trabalhar, é você deixar a parte de Deus que Ele vai fazer. Só que muitos de nós nesse tempo, enquanto cristãos, nós temos sido escravos, esgotados, queridos, da produtividade, do trabalho, da sobrecarga. E homens e mulheres esgotados negociam seus valores. Porque a nossa identidade fica fragilizada, a nossa alma não suporta. E a gente começa a se liberar para algumas gratificações terrenas. Para aliviar a sobrecarga, para aliviar o dia mal. A gente começa a se liberar. Talvez do primeiro lugar que o crente se libera se chama pornografia. Eu não vou falar disso agora à noite, não se preocupe. Mas vou falar em algum momento. Porque existe uma pesquisa que diz que 66% dos cristãos veem pornografia. E na minha concepção, que trabalho com sexualidade há 10 anos, a justificativa do cristão ver pornografia, consumir pornografia, é autogratificação. Porque veja bem, eu trabalho, eu cuido da minha casa, eu cuido da igreja, eu cuido do grupo, eu cuido de não sei o quê. Eu sou líder, eu faço, eu aconteço, eu preciso de um tempo de alívio, de consolo e de gratificação, e se libera para o pecado. Mas se a gente for fazer um caminho inverso, o que está sustentando essa escravidão é o esgotamento. E reis e rainhas, queridos, eles andam no modo autocuidado. Autocuidado informa para Deus que você se ama tanto quanto Ele. Que você não se abandonou. Que Ele pode entregar para você as bênçãos que você está pedindo. Porque você está cuidando do corpo, está cuidando da alma, está cuidando do espírito. Que você não se tornou um escravo da produção, que você tem limite. Porque todas as manhãs, quando a gente acorda, queridos, a gente decide quem vai governar o nosso dia. Se é o pó ou se é a glória. Se é a autoprodução, se é a cobrança, a autocobrança, se a gente é guiado pelo vento, ou se a gente é guiado por propósito. Porque a palavra de Deus diz que nós andamos de glória em glória, e uma glória cada vez maior. Existe uma autocobrança dentro de muitos de nós, que é uma acusação de Satanás. Porque você não deu conta, porque você não conseguiu, porque você não suportou. E a gente começa a punir a pessoa errada. Quem? Nós. É como se Satanás entregasse um chicote na sua mão. E aí você está lá num domingo à tarde, deitado no sofá, descansando, onde o objetivo é descansar. E a autocobrança fala para você: o que você está fazendo aí, seu miserável, com aquela pia cheia de louça? Com aquela máquina cheia de roupa para lavar e cheia de gente para você responder no WhatsApp. Levanta desse sofá. E nós, para responder a autocobrança, que é carrasca, a gente levanta. Porque ela não dá uma pausa, ela não permite que você descanse. Ela está acusando, dentro de você um acusador falando: quem é você para estar descansando? Ei, querido, deixa eu falar uma coisa para você. As mensagens que você tem no WhatsApp, elas não são tão importantes quanto Satanás quer que você pense que elas são. Tá bom? E nem a pia cheia de louça. Obrigado, querido.
Porque às vezes você não está cansada do seu trabalho. Você está cansada do modo de vida que você engatilhou na autocobrança. E ela não vai parar até te matar num burnout, mas não vai no nome do Senhor Jesus. Porque você é um crente que governa a sua vida. Sabe os limites que você tem, anda em autocuidado. Talvez o autocuidado hoje, querido, seja a maior arma que nós temos contra o diabo. Que talvez tentou segurar você, tentou segurar, aí ele vê que não consegue, porque você é cheio de potencial de Deus. Então agora ele te empurra, então ele fala, vai agora miserável, agora morre fazendo tudo. Dá para entender? Ele tenta segurar você, segurar, e quando ele vê que ele não consegue, porque você é uma bomba, um potencial de Deus nesse mundo de trevas. Então quando você começa a andar, é como se ele te empurrasse. Então ele fala, eu não te matei te intimidando, então agora eu vou tentar te matar te empurrando com tudo. Por isso que o Senhor nos deu um espírito de equilíbrio. Para você conhecer os seus limites. E tirar da mochila coisas pesadas que não dá mais para caminhar. E talvez a primeira coisa que a gente tem que tirar da mochila é o chicote que Satanás entregou na sua mão, que você se compara para falar, vai, olha aí, tá todo mundo com uma faculdade nova, todo mundo fazendo um curso novo, todo mundo entregando um livro novo. Tem 3 anos, queridos, que eu tive burnout, e por estar nas redes sociais, todos os dias eu recebo um miserável agente lá do capeta, me infernizando, Juliana, e os seus livros? E o seu curso novo? E não sei o que, Porque o mundo não pressiona, queridos, para você produzir. A linguagem do mundo é produção. E parece que o descanso é contraproducente. Parece que eu não tenho mais ambição, não é? Se eu não estou fazendo nada é porque eu não tenho ambição. Errado. Porque em 1 Timóteo 6,6 o Senhor vai falar, grande fonte de lucro é o quê? O contentamento. Fique contente com o que o Senhor já te entregou. Grande fonte de lucro é o contentamento. Pode bater palmas para o Senhor. Pode assobiar também. Pode falar amém. Está tudo liberado para o Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu já vou terminar, querido. Só mais uma meia hora. Mas a autocobrança, ela é um prego cravado na nossa personalidade, difícil de tirar. Por quê? Porque ela sustenta outras estruturas, principalmente em nós mulheres. Se a gente não fizer, quem é que vai fazer? Se não for eu por eles, quem que vai fazer? Eu vou morrer de fome lá em casa. Não é? Só que esse lugar é de Deus, queridos. E aí Esther, mais 5 minutos eu já acabo, tá? E aí Esther chama quem para a mesa? Amã. Quem que é Amã? Nossas sombras. Nossos fracassos. Nossas projeções. Nossas idealizações. Na presença do rei. Idealizações do que, Juliana? De uma mulher que eu sonhei ser assim, assim, e não sou. Amã é chamar para a mesa nossos fracassos, nosso status, aquilo que não deu certo, as pessoas que nós temos que perdoar, nossas histórias, que não podem ser excluídas, mas precisam ser integralizadas nas nossas vidas e reconhecidas e não negadas. Por quê? Porque chamar essas histórias para a mesa, para resolver, porque o lugar de governo que o Senhor tem para nós, queridos, que nós pretendemos ir em Deus, não tem como nós ficarmos reféns de acusações ou de histórias mal resolvidas, de falta de perdão. Tem coisas que nós precisamos romper e liberar para conseguirmos avançar. Porque do contrário nós estamos esperando acessar heranças superiores com comportamentos caídos. E não fecha a conta, queridos. Não fecha a conta. Até aqui. Tem mais coisa, mas é muita coisa.
O Senhor Jesus, queridos, Ele vem buscar uma noiva nobre, uma realeza. O Senhor Jesus não vem buscar uma escrava. E a noiva somos nós. Uma noiva livre, nobre. A noiva é a sua igreja. Ele vem buscar uma realeza, não uma escrava. O problema muitas vezes não são os desafios grandes que nós temos para enfrentar. É que nós nos sentimos muito intimidados e pequenos diante de grandes coisas. Mas a palavra de Deus nos diz: eu vos constituí reis e sacerdotes, para governar, para servir a Deus e Pai. E governar, queridos, é justamente conseguir viver com essa identidade, com uma identidade que não aceita acusações do inferno contra a sua vida. É suportar uma identidade de filho de Deus que não aceita acusações contra você, contra a sua vida, contra a sua família. Porque não tem, queridos, como desfrutar de um lugar se você não se vê merecedor daquele lugar. E o Senhor Jesus já nos liberou para entrarmos nesse lugar de reis e sacerdotes e governarmos as nossas vidas. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Vamos orar? Você pode ficar em pé um minuto para a gente orar? Eu sei que depois tem show, você vai se movimentar, mas eu creio que o Senhor falou com você nessa palavra. E eu gostaria que você orasse aí onde você está, falando: Senhor, quais partes da minha vida eu tenho que integralizar, que eu tenho que chamar para a mesa, que talvez eu tenha deixado de fora. Tem uma música de fundo aí, né? Que a gente combinou. Talvez você tenha andado em algum período da sua vida, queridos, como um vaso de desonra diante de algumas pessoas. E o Senhor tem chamado você nessa conferência, talvez, para falar isso. Não tem como você prosseguir para coisas maiores sem resolver isso. E você sabe o que é. E talvez você tenha que sair daqui hoje, amanhã, e marcar um banquete na presença de Amã, para pedir perdão, para não caminhar mais com amargura, para caminhar em reconciliação, não em desculpas, não em justificativas, mas em espírito de reconciliação, diz a palavra de Deus. O Senhor Jesus fala: se você está lá na frente do altar entregando as suas ofertas e você sabe que tem algo, que tem alguém, que tem alguma coisa, deixe tudo de lado e vá em espírito de reconciliação, não em espírito de argumentação, mas de reconciliação. Talvez o Senhor Jesus tenha entregue para você essa noite uma chave para mudar a sua história, o seu nível, o seu patamar diante dos homens, diante de Deus e diante dos demônios. Pai, nós colocamos os teus filhos aqui diante da tua presença. Nós agradecemos ao Senhor porque muitas vezes, Pai, mesmo andando como vasos de desonra, o Senhor não desistiu de nenhum de nós. Nós somos gratos ao Senhor, Pai. Pedimos ao Senhor, Espírito Santo de Deus, tudo aquilo, Pai, que deixamos para trás, que não agradam ao Senhor, tudo aquilo que precisa, Deus, ser resolvido, para que nós possamos avançar, para que nós possamos romper, que o Senhor traga a nossa mente, que o Senhor traga ao nosso coração. Nós não queremos andar em desonra, Senhor, porque nós somos chamados como reis e sacerdotes para honrar o Senhor com as nossas vidas. Que o Senhor traga ao nosso coração, para que possamos avançar, para que bênçãos maiores possam ser derramadas sobre as nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos ser aptos, Pai, qualificados para recompensas maiores, bênçãos maiores,
porque sabemos que no Senhor já temos o sim e o amém sobre tudo aquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a fazer a nossa parte e a honrar o Senhor todos os dias das nossas vidas, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Talvez tenham pessoas aqui, que precisam se direcionar a outras pessoas que estão aqui também e pedir perdão, falar: ei, me perdoe. E se você fez isso em algum momento, se o Espírito Santo trouxer isso ao seu coração, você é livre para sair do seu lugar e dar um abraço em alguém, pedir perdão a alguém. Se não temos rastro nenhum, que possamos hoje à noite, antes de dormir, o Espírito Santo te incomode, para que você ore e fale: Senhor, me perdoe se eu tenho andado como um vaso de desonra. Eu não fui criado para isso, mas eu fui criado para andar em honra diante do Senhor. E é assim que nós vamos andar de hoje até a vinda do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você.